A morte de uma jovem de 19 anos após relação sexual com um jogador do time sub-20 do Corinthians nas últimas semanas levantou diversos questionamentos sobre o que precisa ser observado para garantir a segurança do ato sexual. Segundo o atestado de óbito, a jovem sofreu a ruptura de uma estrutura chamada fundo de saco de Douglas e, por conta da hemorragia, sofreu várias paradas cardiorrespiratórias. Para explicar que estrutura é essa e qual é a probabilidade de casos como esse se repetirem, é que recebo aqui no Papo com ela a ginecologista Liliane Brianesi. Doutora Liliane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse esclarecer sobre esse fato que envolveu uma jovem que acabou falecendo durante uma relação sexual com um jogador do Corinthians e que gerou muitas dúvidas a quem acessou essa notícia, né? Queria que a senhora pudesse explicar para a gente o que seria esse saco de Douglas, que muito se noticiou que foi a estrutura que rompeu nessa jovem durante esse ato sexual que acabou levando ela ao falecimento. Essa é uma estrutura que toda mulher tem. E qual que é a probabilidade disso acontecer? Tá certo. Obrigada a você pelo convite. Eu acho que isso é de grande importância para a gente passar esclarecimento para a população, né? Desde que isso aconteceu, várias mulheres têm questionado, têm mandado mensagem. Mas o que de fato aconteceu? O fundo de saco, ou fundo de Douglas, é uma região lá no canal da vagina, lá no fundo da vagina, e que na relação sexual, por N motivos, no caso dela, acabou rasgando. Fez um corte ali, grande, cerca de 5 centímetros, e daí ela começou a sangrar. É um sangramento volumoso, fora do normal, e que levou aquela moça a uma parada cardiorrespiratória por falta de sangue, né? Então daí quando tudo ocorreu, que ela acabou chegando no hospital, ela já tinha tido uma parada respiratória. No caso, parece que a reportagem fala que foram 4, né? E infelizmente acabou falecendo. É algo trágico, né? Não é comum, cerca de 4% só, menos de 4% dos traumas vulvovaginais acontecem isso. Isso pode acontecer por vários motivos. Geralmente quando tem uma relação não consensual, mas nem só nesse caso, né? O fato de ter muita intensidade, uso de objetos, né? Pode levar a esse quadro. E daí ocorre uma laceração, um rasgo ali na vagina. No caso dela foi lá no fundo, mas pode ser em qualquer parte. E daí quando tem um sangramento anormal, a gente tem que imediatamente, o quanto antes, procurar um pronto atendimento. A senhora cita pra gente que esse é um quadro que pode se desenvolver, por exemplo, numa relação forçada. Isso chegou a ser investigado, né? Ainda está sendo apurado. Me parece que haviam trocas de mensagens, né, entre o jogador e essa moça que indicavam ser uma relação consensual. Existe, doutora, alguma sinalização ou alguma anormalidade que pode levar a esse quadro? Por exemplo, tem uma diferenciação na formação desse saco que pode deixar ele mais exposto, ou isso não é uma situação que se vê? Não é uma situação que se vê, mas alguma malformação da vagina pode levar a esse quadro, né? Só que isso a gente não tem como saber sem examinar. Geralmente, o que leva esse tipo de situação? Quando a vagina está seca, né? Uma secura vaginal, ou na mulher com mais idade por falta de hormônio, ou quando não tem preliminares. A gente sabe que uma mulher, para ela começar a ter lubrificação, demora em torno de 20 minutos do início de uma relação. Então tudo isso são coisas pequenas que podem acabar acontecendo isso. Graças a Deus não é comum, né? Mas a gente tem que saber que também não é normal. E se acontecer, a gente precisa, porque a maioria das vezes a mulher, quando acontece isso, às vezes tem um sangramento, fica com vergonha, tenta esconder, né? E aí pode acabar numa situação trágica, assim. Por exemplo, vamos usar uma situação hipotética. Tô numa relação sexual, percebo esse sangramento que a senhora me disse que é volumoso, né? Que é considerável.
Quanto tempo eu tenho para buscar auxílio? Isso precisa ser imediatamente? Como que eu procedo nesse caso, né? Se é um sangramento volumoso, é imediatamente. Porque às vezes sai uma rajinha de sangue, um pouquinho, que logo para. Normal, pode acontecer na relação. Mas quando é um sangramento ativo, sangue vivo, que não para, o quanto antes você for para o hospital, melhor. A senhora falava pra gente que a má formação da vagina pode levar a um contexto como esse, né? Que teve um desfecho trágico no caso dessa jovem de 19 anos. Por isso a gente bate tanto na tecla, doutora, que é importante a gente ter um acompanhamento ginecológico. Num exame de rotina, por exemplo, a gente teria condição de verificar se existe uma má formação? Sim, exames de rotina a gente consegue. Existem vaginas que têm um septo, tem como se fosse uma parede ali no meio, né? E daí acaba dificultando. E na hora da relação isso pode se romper, rasgar e daí vir a ter o sangramento. Muito se questiona, por exemplo, se parceiros com um pênis maior do que o normal podem levar a um quadro desse. Isso acontece, o que a gente pode considerar como um tamanho normal e como proceder numa situação dessa para não se colocar em risco, né? Então, a vagina, ela tem um tamanho médio, né? E durante o ato sexual, ela aumenta de tamanho, né? Pela lubrificação, pela excitação, isso acontece. Então, mais ou menos 12 a 15 centímetros é o que fica o normal. Então, não tem como a gente saber, né? Existem mulheres que têm vagina mais curta, existem mulheres que têm maiores, mas é no ato. Então, o que a gente tem passado de informação? Duas coisas que são importantes. Ter dor na relação sexual não é normal. Então, se começou a ter dor, para, conversa, não força, porque isso pode levar a um quadro como dessa menina aí, dessa jovem que acabou falecendo. Então, não está confortável, para, e se realmente tiver sangramento, um outro desfecho também, procure auxílio, porque para a gente não ter essas situações. Um quadro também, doutora, aqui gostaria de aproveitar a sua presença para questionar, que já ouvi muitas pessoas, inclusive trazendo relatos, seria uma alergia ao preservativo. Tem uma alergia a látex, né, que é o material que é feito esse preservativo. No caso de usar um preservativo de látex, não saber ainda, né, que tem esse quadro, eu posso ter complicações em razão disso, uma reação alérgica que seja muito acentuada? E como proceder nesse processo? Pode ter, depende muito do grau da alergia, né? A gente sabe que a alergia é um processo cumulativo. Hoje você tem contato, fica uma manchinha vermelha, amanhã você tem contato, aumenta mais, até que pode ocorrer um choque anafilático. Então, se a paciente se expõe ao contato do que ela é alérgica, geralmente na relação sexual, a maioria das vezes ela começa com coceira, prurido vaginal, né? Aí busca um tratamento achando que pode ser uma cândida, um fungo, né? Faz tratamento e isso pode ir piorando. Até que a gente vai descartando as possibilidades até que chega a essa, caso ela não tenha nenhum outro fator. E existem opções que não sejam de látex hoje no mercado? Hoje em dia tem. No mercado tem, sim. E é de fácil acesso? Farmácias hoje em dia tem. Tem bastante disponibilidade disso. Sim. Doutora, quando a gente pensa nesse acompanhamento ginecológico que a gente estava dizendo, que pode evitar uma série de situações, né, até mesmo colocar a gente em situações que sejam de risco, seja por conta de uma IST, seja por desconhecimento mesmo, qual que é a recomendação, né? A partir de que idade eu devo levar essa adolescente, essa criança até uma ginecologista para que ela comece a entender mais do funcionamento do seu próprio corpo? Hoje em dia é recomendado a partir da primeira menstruação, né? Começou a menstruar, tem que passar com o ginecologista. As primeiras consultas, geralmente as adolescentes sempre assustam, né? Mas a gente é mais uma conversa, né? A gente conversa, explica sobre as ISTs, que infelizmente não é olhando para
para a cara do parceiro, que a gente vai saber se tem ou não. E a gente recomenda, orientações, vacinas e uso de preservativos. Essas vacinas que a senhora cita seria a vacina contra HPV? Contra HPV. Uhum. É importante a vacina, né? Hoje em dia é preconizado pelo Ministério da Saúde para meninas de 9 a 15 anos. Passou disso, aí a vacina continua, né, existindo, mas daí tem que ser na rede privada. Entendi. E para meninos, qual é a faixa Também. etária? Nesse mesmo período? Nesse mesmo período. E por que é importante a gente ministrar essa vacina, doutora? Nessa época que a gente tem um movimento tão forte anti-vacina ainda, infelizmente, no Brasil, por que é recomendado fazer essa vacina e o que o HPV pode causar? O HPV é uma doença, é um vírus, papilomavírus, e ele pode causar câncer. Nas mulheres, o câncer de útero, nos homens, o câncer de pênis, e também hoje em dia está muito comum o câncer de garganta, né, por conta do sexo oral. Então, essa vacina, o intuito dela é proteger os adolescentes antes do contato sexual, para evitar que ele tenha contato com esse vírus. Mas a gente sabe que os adultos que já tiveram contato com esse vírus, se tomar a vacina, a chance dele manifestar no organismo é em torno de 84%. Então, assim, vale a pena fazer a vacina, em qualquer idade. Doutora, a senhora falava sobre essa conversa que é feita com essa menina que chega até a ginecologista, fala sobre a importância ou as recomendações para se evitar as ISTs. E a gente vem conhecendo dados, por exemplo, das infecções por HIV, que mostram uma crescente entre os jovens. O que está acontecendo, né? Ou qual que é a experiência que a senhora tem de consultório quando se introduz essa informação ou se discute esse assunto de ISTs? Me parece que os jovens não têm muito receio hoje, né, sobre esse quadro. Infelizmente os jovens não têm medo hoje em dia, né? E cada vez mais as doenças hoje em dia têm tratamento e a gente não percebe. Diferente de lá no passado, que a gente via uma pessoa que tinha o HIV, era um aidético, a gente tem aquela imagem do Cazuza, né? Esquelético, com face de doente mesmo. E hoje não mais. Então, os adolescentes, os jovens de hoje em dia não têm medo. Eles acham que isso não acontece e é comum a gente ver lá no consultório e daí vem o desespero, né, de muita coisa, por que eu fiz, por que eu não me cuidei, mesmo a gente orientando, mesmo a gente falando. Infelizmente acontece. Hoje o que mais preocupa a gente como médica é o HPV, porque tem aumentado bastante e infelizmente o nosso estado, Mato Grosso, é o segundo maior do Brasil. Nossa, eu não sabia dessa estatística. E isso prevalece mais entre meninas, entre meninos ou tá pulverizado? É pulverizado. O problema é que os homens, a maioria não tem sintoma, né? O órgão é para fora, mais arejado, não tem sintoma. A mulher é tudo que um vírus precisa, né? Um lugar mais quente, úmido, então é mais fácil manifestar os sintomas, né? Geralmente começa com verrugas no genital e a maioria acaba não cuidando. E daí quando chega, pode ser um grau mais avançado que já virou um câncer. E daí o tratamento é sempre mais complicado. Antes de chegar nesse estágio do câncer, vamos supor que verificou a presença de verrugas, procurou um tratamento médico. Existem complicações, por exemplo, na questão da fertilidade dessa mulher, na questão do seu desempenho nessa atividade sexual? Existem complicações que a doença pode trazer além do câncer? Sim, existe. Dependendo da lesão, a gente precisa tratar esse colo, né? Quando é só externo, por fora, a gente trata ou com laser ou com ácido para queimar, tirar as lesões. Mas quando o vírus já instala ali no colo do útero, às vezes a gente precisa fazer procedimento para tirar esse pedaço que está doente. E isso encurta o colo e daí mais para frente, quando ela quiser ter uma gestação, aumenta as chances de parto prematuro por conta disso.
Existem casos que realmente a gente precisa tirar tudo, no sentido de tirar o útero, né? É lógico que já está num grau mais avançado. Seria uma esterectomia. Uma esterectomia. Uhum. E doutora, a senhora falou pra gente da preocupação com HPV, que Mato Grosso é o segundo do país em número de casos, e outras ISTs, como, por exemplo, sífilis, hepatite, o próprio HIV, que a gente já disse um pouquinho desse aumento da estatística. Como que tá Mato Grosso nesse cenário? Tem bastante também, né? Mas também, esse não está em segundo lugar. Mas assim, pra gente assusta muito porque o número de sífilis tem aumentado bastante, né? Também é tudo por relação sexual desprotegida, né? Infelizmente isso não está nos adolescentes, que essa ideia a gente precisa se proteger. E daí acaba acontecendo. E é a única maneira que a gente tem, né? Sim. Ou você vai exigir exame de todo mundo, né, antes de ter relação. A questão da gravidez na adolescência é uma questão que a gente já conseguiu informar e conscientizar mais os adolescentes, ou também é um reflexo desse descuido de não usar o preservativo e tá tudo bem? Um pouco dos dois, né? Mas assim, elas estão mais conscientes, as adolescentes estão mais conscientes, elas têm buscado recursos, o uso de anticoncepcional para evitar isso. O medo delas, a maioria, é a gestação. As doenças nunca acontece comigo, né? O pensamento é esse. E daí elas acabam usando o anticoncepcional. Hoje, o mais indicado para as adolescentes são os de longa duração, que é o DIU e o Implanon, né? Porque o comprimido, a pílula, depende dela, né? E muitas vezes pode acabar, não tem o hábito e acaba esquecendo de fazer uso. Então, daí elas se preocupam com isso. As IST a gente vai, fala toda vez, conversa, mas é mais difícil. Quando a gente pensa no DIU, doutora, nessa fase da adolescência, seria o DIU de cobre ou seria o DIU hormonal, tipo Mirena? Depende do que ela quer, né? A gente tem que ver, tem paciente que tem o ciclo menstrual muito fluxo, muita cólica, então nesses casos o DIU hormonal seria mais benéfico para ela. Hoje a gente tem o DIU de Cailina, que é um DIU com menos hormônio, que é mais indicado para esse tipo de paciente. Doutora, muito obrigada pelas informações. O microfone à disposição, caso a senhora queira fazer mais algum esclarecimento. Fique à vontade. Obrigada a você, agradeço a oportunidade e a informação é sempre importante para todo mundo. Depois do desmoronamento de blocos no Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, o Parque Serra Azul, em Barra do Garças, também apresentou um deslizamento de terra recentemente e reacendeu a preocupação no que diz respeito à estruturação de um comitê de gestão de risco permanente por parte do governo do estado, aqui em Mato Grosso. O geólogo e professor Caio Bicum tem feito cobranças sistemáticas sobre essa necessidade. E é com ele que eu converso agora sobre o assunto. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações aqui no Papo com Ela sobre essa cobrança que o senhor tem feito de forma bastante incisiva do governo do estado para que a gente faça cumprir aqui em Mato Grosso o que a gente tem previsto na legislação, que é uma estruturação de uma gestão de risco para o nosso estado. Queria que o senhor pudesse dizer para a gente se essa preocupação ela se acende por conta do caso de Chapada dos Guimarães ou já existe um levantamento que mostra que outras localidades podem também sofrer com desastres aqui no nosso estado. Bom, Michele, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre esse tema aqui com você. E sim, nós temos um histórico no estado de Mato Grosso já bastante consolidado, né, de desastres naturais. Nós podemos começar falando sobre o histórico, antes até mesmo de se pensar no tema defesa civil no Brasil. O tema defesa civil no Brasil ele surge pela primeira vez ali em 42, durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, pensando mais uma defesa civil que seria relacionada a ataques ou eventuais casualidades
relacionada à guerra. Mas os desastres no estado de Mato Grosso, a gente pode olhar no histórico do estado, por exemplo, desde as inundações, a inundação que nós tivemos em 34, outras inundações que afetaram Cuiabá anteriormente, mas vamos falar de 34 para cá, então podemos falar de 34, 54, 74, 94, entre outras que afetaram Cuiabá. A inundação é um dos tipos, né, de desastres que estão dentro dessa política da defesa civil. Mas existem outros tipos de desastres, como, por exemplo, até mesmo terremotos. O estado de Mato Grosso tem um dos maiores sismos que já foram registrados no Brasil, né, um sismo de 6,2 em 1955. Na época não afetou grandes estruturas nem nada, até mesmo porque a região, né, onde ocorreu o sismo era pouco povoada e, enfim, acabou não tendo impactos maiores. Nós temos também históricos no estado de desastres relacionados com processos igual o que ocorreu no Portão do Inferno, que é a queda de blocos, né? Como é o caso da Cachoeira do Véu de Noiva, em 2008. E nós estamos aqui só citando alguns dos pontos, alguns casos, algumas situações, né, de desastres naturais. Quando a gente olha o registro oficial hoje do estado de Mato Grosso, no ano de 2023, nós tivemos mais de 400 eventos registrados no Sistema Nacional de Defesa Civil, que são eventos que podem ser caracterizados como desastres, que afetaram de alguma forma ali a população, causando impactos sociais e econômicos relacionados àquele evento em si. Então, os desastres, eles são algo recorrentes no estado de Mato Grosso e devem continuar a ocorrer, como, por exemplo, as secas. Do mesmo jeito que nós tivemos seca no Pantanal na década de 60 para a década de 70, o período de seca termina, né, ali em 74, né, com a enchente de 74, principalmente. Nós temos outro período de seca que estamos passando agora. Então, alguns desses ciclos são ciclos naturais, recorrentes, que vão acontecer a cada 10 anos, 20 anos, 50 anos. Outros tipos de processos são processos que a gente sabe que vai ocorrer, mas é mais difícil de prever, quase impossível prever o momento exato que eles vão acontecer, como, por exemplo, processos de queda de bloco. Outros tipos de processos são processos mais fáceis de ser acompanhados também e monitorados, como, por exemplo, os eventos extremos climáticos, né, que você tem ali de extremos de chuva, por exemplo, chuvas torrenciais e tudo mais, que conseguem, com uma certa previsão ali bastante assertiva, ser indicada, às vezes, com algumas horas, alguns dias até mesmo de antecedência, normalmente horas, né? Todos esses eventos ocorrem no estado de Mato Grosso. De eventos, por exemplo, climáticos de chuvas muito intensas, a gente pode dar aquele exemplo de Campo Novo dos Parecis, em que choveu ali o suficiente para inundar toda a cidade. Ali recentemente, não lembro o ano exato, mas agora é algo que ocorreu na última década. Então a gente tem que estar preparado para todos esses eventos. E essa política de defesa civil é a forma como a gente se prepara para isso. Professor, quando a gente pensa nessa questão da defesa civil, a gente sabe que existem municípios que contam com essa estrutura também. Essa gestão de risco, ela pode ser pensada pelos municípios ou, de acordo com a legislação, ela é uma obrigação do governo do estado? Os municípios, eles, em geral, têm uma coordenação de defesa civil. O problema, Michele, é que a maioria das vezes essa coordenação de defesa civil, ela às vezes alguém que não tem nem formação adequada para aquela área, são cargos que às vezes não têm salários também que são baixos, né? Então é muito difícil você às vezes conseguir ter ali um profissional da área de engenharia, da área de geologia nesses cargos. E um outro ponto é que essa política de defesa civil e a complexidade que a gente tem desses inúmeros processos que podem ter, hidrológico, meteorológico, geológico, tecnológicos, eles exigem, às vezes, a atuação de diversos profissionais. Então, é muito difícil um município que sozinho ele tem ali todos os profissionais e as condições técnicas para atender todos os tipos de desastre. Talvez municípios que nem o município de São Paulo consiga, outros grandes municípios consigam, mas eu duvido muito que um município pequeno do estado de Mato Grosso, com 10 ou 15 mil habitantes,
vai ter condição financeira de ter uma equipe tão complexa para desenvolver a política de proteção e defesa civil. Então, é claro que é muito importante o município ele estar participando, ele ter ali, atuar no máximo que ele pode, mas é fundamental que o Estado tenha essas equipes, porque o Estado que vai conseguir dar esse guarda-chuva de amparo para os municípios nessas diversas áreas, que são áreas muito complexas. Então, é uma forma de a gente trabalhar, né, os entes federados de forma organizada para assegurar para a população essa proteção. Professor, o senhor fala para a gente que existe uma legislação que está em vigência desde o ano de 2012. Né? Se a gente for pensar, nós estamos com um atraso de 12 anos para fazer valer o que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo governo federal. Que tipo de prejuízo a gente tem com essa inércia, com esse atraso? Né? A gente deixa, por exemplo, de ter condição de buscar amparo com o governo federal numa situação de desastre, como as que o senhor bem elencou e exemplificou para a gente? São dois prejuízos que é muito fácil a gente desenhar, assim, a gente demonstrar. O primeiro, em relação à magnitude dos desastres. Então, um desastre, às vezes, ele não pode ser evitado, mas se a gente sabe que ele tem uma certa recorrência numa região, a gente pode reduzir o impacto dele. Então, você pode ter respostas mais rápidas. Ter respostas mais rápidas significa ter menos impacto social, econômico, ou às vezes causar menos mortes numa região. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a falta de ter essa equipe técnica especializada, ela dificulta para que se consiga lá no Ministério do Desenvolvimento Regional fazer essa captação de recursos para, por exemplo, fazer as ações, seja ali de remediação, de resposta, né, ou as ações de prevenção. Então, para você fazer essa captação de recurso federal, você precisa apresentar os laudos, caracterizar todo o desastre que aconteceu e apresentar também os projetos para dar resposta àquele desastre. Então, a falta dessa equipe técnica dificulta para que os municípios, ou às vezes quase impede que os municípios consigam fazer, dentro do tempo previsto na legislação, essa captação de recurso federal. Então, é fundamental que tenha essa equipe, tanto para reduzir a magnitude dos desastres, caso ele ocorra, então saber a melhor forma de dar essa resposta para a população, como também para conseguir essa captação de recursos federais. Professor, assim que aconteceu o episódio em Chapada dos Guimarães envolvendo a MT-251, a região do Portão do Inferno, que a gente teve a decisão do governo do estado de interromper o fluxo de veículos ali na estrada, fazer um esquema de pare e siga, limitando esse ir e vir de quem precisa se deslocar, seja de Chapada dos Guimarães para Cuiabá ou sentido contrário, houve uma mobilização do Tribunal de Contas do Estado na tentativa de colocar todos os entes para conversarem e tentar achar uma saída o mais rápido possível. Naquela situação, assim como o senhor, o presidente do Tribunal de Contas, cobrou essa política de gestão de risco do governo do Estado. A gente de lá para cá já teve alguma sinalização do governo no sentido de efetivar a formação dessa equipe, de fazer funcionar aqui em Mato Grosso essa estrutura que se almeja como ideal para fazer esse planejamento e esse monitoramento dessas situações? Não, nós ainda não tivemos mudanças significativas em relação a isso. A gente continua fazendo argumentação sobre essa necessidade. A FEBRAGEL, que é a Federação Brasileira dos Geólogos, a qual estou como presidente, nós fizemos uma nota técnica abordando todo esse conjunto de legislações que envolve a política de defesa civil, o impacto que isso tem no Estado, a necessidade que se teria. Essa nota técnica foi entregue pelo Tribunal de Contas do Estado, foi entregue também para a Casa Civil do Governo do Estado, para a Assembleia Legislativa. O que a gente espera é que tenha uma resposta do governo e da própria Assembleia em relação a isso, que envolveria essa criação dessa equipe, mas também você disponibilizar recursos para que essa equipe desenvolva os trabalhos. Então, é necessário trabalhos de campo, é necessário os levantamentos, para que se consiga fazer uma ação antecipada nesses locais, né? E é lógico, antes de qualquer cidadão dizer, mas isso vai gastar dinheiro à toa.
Na situação de Chapada dos Guimarães, é um exemplo muito claro disso. Se a gente tivesse esses estudos, essas ações sendo feitas, quantos milhões de impacto financeiro que a gente não poderia ter evitado para a população de Chapada? Porque claramente, ali as interdições que estão tendo, a dificuldade de acesso para a Chapada já deve ter causado prejuízos que deve ter ultrapassado algumas dezenas de milhões de reais para a população de Chapada, seja ali em fluxo financeiro, em renda, em desemprego que gera no município. Então, tudo isso é um impacto muito forte, e eu estou dizendo um caso. Se a gente for ver outros casos, como, por exemplo, incêndio no Pantanal, paralisa o turismo, paralisa a atividade econômica, tem morte, às vezes, de cabeças de gado. Então, você tem uma quantidade de impacto que também é um impacto muito grande econômico. E aí eu não estou nem falando do impacto, às vezes, ambiental ou de outros tipos de impactos que são ali associados, né? Mas é muito importante a gente dizer que essas ações e essa defesa que é feita da equipe técnica, e que eu espero de verdade que o governo crie essa equipe técnica, ela é algo que tem sentido do ponto de vista econômico mesmo, do ponto de vista de gestão da política pública e dos recursos públicos no estado de Mato Grosso. Professor, o senhor citou aí o registro de mais de 400 casos no ano passado que envolveriam a atuação dessa gestão de risco. Em outras oportunidades nas quais a gente conversou, o senhor falava, olha, a gente tem essa situação no Portão do Inferno, mas ela pode voltar a acontecer em outros pontos. A gente tem ali a região da Mata Fria, com uma característica semelhante, a gente tem a Serra da Petrovina. Existiriam pontos que, montando esse comitê ou essa política de gestão de risco, mereceriam mais atenção do governo do estado nesse momento, pela sua avaliação? Precisa-se ter um diagnóstico claro sobre isso. Vão ter locais que, claro, vão ter que ter uma atenção maior. Esse diagnóstico é muito importante para também se criar projetos alternativos. Vou dar um exemplo. Essa situação ali da 251 já era conhecida há muito tempo, não é de hoje. Se o governo tivesse priorizado em anos anteriores o asfalto pela água fria, o impacto já seria muito menor. Então, ela já estaria asfaltada, que inclusive parabenizo o governo Mauro Mendes por estar asfaltando lá agora. Mas, às vezes, obras como essas, estratégicas, de locais onde você já sabe que vai ter problemas ali futuramente, ela pode reduzir já, por exemplo, alguns tipos de impactos. Em outros casos, a identificação de áreas de risco, a forma como ocorre ali, né, o processo em cada um dos lugares, pode ser muito importante para você desenhar a melhor forma como vai ser feito o projeto de execução de uma rodovia, ou de um loteamento, ou de a determinação da área verde de um município, ou a determinação do plano diretor do município. Então, você ter esse diagnóstico, ele consegue te dizer quais áreas que têm um risco maior, quais áreas, caso ocorrer algum tipo de processo, pode ter um impacto muito grande, seja em número de vítimas, ou seja em impacto econômico e financeiro. Por exemplo, às vezes uma ponte pode isolar uma população, às vezes uma estrada pode isolar uma população. Você precisa ter um plano para caso aquela população seja isolada, para você conseguir atender aquela população, você conseguir garantir um mínimo para ela de condições de vida, né? de segurança alimentar, recursos hídricos, saúde e tudo mais. Então, você ter esse diagnóstico do Estado é o primeiro passo para que a gente consiga ir priorizando e trabalhando essa gestão de risco. O que é muito importante dizer que não vai acabar as áreas de risco. A gente vai continuar tendo desastres ocorrendo no estado de Mato Grosso, sempre. Do mesmo jeito que no Japão ocorre desastres e continua tendo no Japão. Só que o que pode mudar é a nossa capacidade de resposta para esses desastres. E no caso do cenário que está posto para o século XXI, que é um cenário de mudanças climáticas, com extremos climáticos cada vez mais frequentes, ter essa capacidade de resiliência, de resposta rápida, é a melhor coisa que um governo pode ter. Porque senão vai acabar acontecendo igual ocorreu no caso da 251. Na hora que acontece, aí vai começar a pensar como resolver, só que é isso, você está jogando o impacto daquele desastre lá para cima. Se a resposta fosse rápida, ele ia estar aqui embaixo, o impacto.
Então, é isso que a gente tem discutido. A gente não está falando, o Estado vai estar livre de áreas de risco, ou vamos resolver todas as áreas de risco. A gente vai reduzir, a gente tem que reduzir ao máximo, e é claro, no meio disso vai ter que saber o que vai ser priorizado. O que vai ser priorizado vai depender desses fatores, número de mortes que pode ser causados, o tamanho do impacto econômico, e aí, a partir desse diagnóstico, consegue ter isso com clareza. Professor, para a gente encerrar, queria que o senhor me dissesse qual seria a equipe ideal para fazer de forma a contento todo esse levantamento, todo esse planejamento no que diz respeito à gestão de risco, e se existe algum lugar do país onde a gente podia buscar referência por ser um modelo nessa área aqui no Brasil. Vou começar pelo final dessa pergunta sua. No ano passado, final do ano, nós até fizemos um evento aqui em Cuiabá, convidamos um dos comandantes lá da Defesa Civil do Espírito Santo para vir aqui, e nós convidamos ele porque lá eles trabalham com uma equipe técnica pequena, eles têm alguns profissionais dentro da Defesa Civil, mas eles têm uma equipe técnica que atua de forma muito forte dentro do município. Eles criaram um planejamento, salas de monitoramentos para conseguir dar resposta rápida em caso de ocorrência de desastres. Então, o Espírito Santo é um bom exemplo. No Rio de Janeiro também eles têm uma atuação muito boa, técnica, em vários locais do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, Santa Catarina. Então, se nós formos ver, nós temos vários estados no Brasil que têm uma estruturação muito boa de defesa civil. Sempre uma estruturação que concilia 3 níveis de ação, que um nível é o nível técnico, outro nível é o nível de resposta, que normalmente acaba tendo uma atuação forte militar, e o outro nível é o nível de articulação de políticas públicas, que aí vai envolver várias secretarias, órgãos, de acordo com o tipo de desastre que ocorrer. Mas esses 3 níveis sempre ocorrem. No estado de Mato Grosso, nós não temos essa estruturação técnica, que é o que a gente está brigando, e ela é a base para dar esse suporte para esses outros 2 níveis de ação. Bom, sobre onde se basear, acho que nós temos esses vários exemplos. Sobre essa equipe técnica, a equipe técnica que for criada no estado de Mato Grosso, ela precisa conseguir atender os desastres relacionados a movimentos de massa, ela precisa conseguir atender os desastres relacionados à gestão de bacias hidrográficas e incêndios florestais, principalmente. E é lógico, tem que conseguir ali ter condição, de relacionar e atender desastres meteorológicos também em geral. Então, para isso, eu penso que geógrafos, geólogos, engenheiros florestais, engenheiros civis, meteorologistas seriam profissionais essenciais. É lógico que pode ter outros profissionais que também atuem nessas áreas, mas esses são alguns dos profissionais que eu cito como essenciais para o desenvolvimento dessa equipe técnica, para atender o que é o perfil de desastre do estado de Mato Grosso. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Papo com Ela. Deixo o microfone à disposição, caso queira acrescentar mais alguma informação que a gente não tenha discutido. Eu agradeço a oportunidade, e o que eu acho que é muito importante, tanto a imprensa, como a gente que é da academia, como a sociedade cobrar, é que tenha essa estruturação. Isso é algo muito importante para a gente reduzir perdas, para a gente economizar recurso público e para a gente dar segurança para a população, a gente evitar aí que o que pode acontecer de pior, aconteça, que tenham aí mortes, fatalidades em virtude da falta de políticas adequadas de proteção e defesa civil. Então a gente precisa cobrar, porque isso está na lei, e se está na lei e é algo que traz tantos impactos positivos para o Estado, ele deve ser uma prioridade do governo do Estado, a estruturação dessa política. Para auxiliar artesãos de Santo Antônio do Leverger a comercializarem os seus produtos, foi criada a Bodega Pantaneira. A estrutura abriga uma variada gama de produções e deve ser parada obrigatória para quem passa pelo município. Santo Antônio de Leverger, terra de Rondon, como também é conhecida, é uma das grandes regiões turísticas Pantanal mato-grossense. E uma das suas principais características é o artesanato. Lá encontramos a loja colaborativa Bodega Pantaneira, que com a sua linha de produtos busca preservar as tradições e o fortalecimento da identidade cultural dos povos pantaneiros. Surgiu a bodega, e aqui os artesãos deixam todos os produtos de consignação para a gente comercializar e divulgar. E com a divulgação, nós fazemos uma roda de conversa também, e eles
reúne, discute. Isso valoriza e dá visibilidade a eles também. A loja conta com uma variedade de produtos das diversas regiões de Mato Grosso. Nós temos artesanato, viola de madeira, tem as violas de coxo, temos doces, licores, temos caneca, temos também figurinos, nós alugamos figurinos de siriri, cururu, temos instrumento mocho, ganzá, temos quadros, oratórios, chinelos feitos artesanalmente e vários outros produtos aqui, bolsas de couro. Para você que vai passar pelo município, fica a dica do local. Além de contribuir e valorizar a cultura local, vai ajudar a fomentar a economia da região. A Bodega Bananeira ela fica localizada na rua Barão de Melgaço, 214, Centro, em Santo Antônio de Leverger. O WhatsApp 659-8132-8929. E se você não consegue vir até Santo Antônio, mas deseja conhecer a Bodega Pantaneira e adquirir algum dos seus produtos, não se preocupe, você também pode encontrar a loja em Cuiabá. E nós participamos agora todas as terças no Sesc Arsenal, a Feira Arsenal. Nas terças-feiras, às 17 às 21 horas, lá em Cuiabá, no Sesc Arsenal. No centro de Cuiabá está o Museu Residência dos Governadores. O local, construído ainda na década de 40, foi refúgio de 14 governantes do estado juntamente com os seus familiares, servindo a este propósito por 45 anos. A edificação hospedou em 1941 o então presidente da República Getúlio Vargas. Em 1986 foi desativado como residência oficial e o último governador a morar nas dependências do hoje museu foi Júlio Campos. O Museu Residência dos Governadores, localizado na região central de Cuiabá, reaberta há alguns meses, foi inaugurado na década de 40. O local retrata e preserva a história da casa, que serviu de moradia aos chefes do Poder Executivo Estadual nas décadas de 40 a 80. Antes da década de 1940, quando nós tínhamos o interventor Júlio Miller, não havia um imóvel específico para receber os governadores. O governo, no caso, alugava imóveis para que eles morassem, até mesmo porque nem todos eram aqui de Cuiabá, alguns eram de Campo Grande, de Corumbá, por exemplo. À época, lembrando também que nosso estado era unificado. Quando do Estado Novo, Getúlio Vargas encaminhou projetos para poder equipar as capitais do Oeste, entre elas Cuiabá. Então, com isso foi construído o Grande Hotel, o Cine Teatro, o Liceu Cuiabano, o atual Arquivo Público, que era a Secretaria-Geral, e também a Residência Oficial dos Governadores. Esse imóvel preparado para recolher a família, para poder dar toda a qualidade de vida para a família do governador durante o seu mandato. Então nós tivemos aqui, de Júlio Miller a Júlio Campos, um total de 14 governadores que residiram nesse imóvel durante os seus mandatos. A edificação por si só possui um valor histórico e arquitetônico. Construída em 1939, foi a primeira casa na cidade a possuir piscina e fogão a gás. Essas e outras características representaram uma grande inovação para o padrão da época. É interessante perceber que esse é um imóvel que inovou a arquitetura e o urbanismo aqui em Cuiabá. Ele ocupou um local que era aos fundos do antigo Palácio Alencastro. E essa edificação com estilo americano, estilo do sul dos Estados Unidos, californiano, ela trouxe uma nova estética para Cuiabá, trouxe também a nova configuração de ocupação de lote, os recuos que eram limitados à atestada, era muito comum que você ocupasse desde a calçada. Nesse caso, você recua a edificação, traz o jardim para frente, esse jardim ornamenta a fachada. Isso é bastante interessante. É uma edificação que tem piscina, foi a primeira piscina da região, gás encanado também, foi a primeira casa com gás encanado. À época era bastante difícil que os imóveis tivessem banheiro dentro lá da casa. Esse, além de ter o banheiro, ele tem também banheiro no pavimento superior. Aqui nós temos estrutura de concreto, que também era muito raro, foi um dos primeiros imóveis com estrutura de concreto, escadaria aqui na cidade de Cuiabá. O acervo é composto por peças de mobiliário, louças, pratarias
e objetos decorativos que oportunizam uma viagem pela história da política mato-grossense. A maioria dos itens foi adquirido ainda na década de 1940 com os familiares dos governantes. Com o tempo nós conseguimos conquistar alguns desses ornamentos, vamos chamar assim, por imóvel, alguns desses objetos que criam o acervo do museu. Um pouco estava na própria reserva do Estado, né, nos depósitos, nos locais de conservação do Estado. Outra parte foram sendo buscada com as famílias dos ex-governadores que gentilmente doaram peças para criar essa paisagem, essa ambiência do local, demonstrando como se vivia, como que era o ritmo de vida de uma família, de um governador na década de 40, 50, até a década de 1980. A visitação no local é gratuita, podendo ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde. Fundado em 2005, o Comitê Pró Infância promove atividades que visam ofertar assistência social, educacional e cultural, a fim de proporcionar uma nova realidade aos cuiabanos assistidos pela iniciativa. Fundado em 2005, o Comitê Pró Infância é uma organização que realiza atividades sociais que visam promover a educação e a cultura. Criado pelos servidores do Tribunal Regional do Trabalho, o comitê gerencia programas e projetos sociais para crianças e adolescentes, visando a melhoria da sociedade cuiabana. As principais finalidades da entidade é a promoção gratuita da educação, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais. O Comitê Pró Infância começou em 2005, através de uns doadores do TRT, onde eles doavam parte do seu vale-refeição mesmo que eles tinham lá para juntar. Eles se juntavam e compravam cesta básica e distribuíam. Depois disso, que foi criado o Comitê Pró Infância, e aí eles fizeram essa junção, né, de pessoas e começaram a fazer, além dessas arrecadações, dava suporte com escritas de projetos, participando em editais para estar melhorando e ampliando algumas instituições. Ao longo de sua história, a entidade já desenvolveu diversos projetos sociais, como aulas de xadrez, cursos de auxiliar administrativo e qualificação de panificação. Atualmente, o comitê realiza aulas de karatê e atendem 80 crianças e adolescentes com idade entre 6 a 15 anos, onde os envolvidos têm como objetivo deixá-los longe de quaisquer riscos. O que eu acompanho de projeto social é que ele traz muito benefício para a criança e para o adolescente, visando principalmente tirar a criança do convívio da rua, tirar a criança que está sendo aliciada, assediada por traficantes e, enfim, né, tirando essas crianças desses perigos que a rua pode realmente proporcionar, né? Então esse é uma das coisas mais bonitas que eu vejo de projetos sociais, né? Um dos projetos também realizado pelo comitê é o programa A Criança e o Meio Ambiente. Nesse projeto, os alunos se dedicam ao aprendizado do preparo do solo, plantio de hortas e a colheita dos produtos. A gente plantava frutas, a gente também plantava legumes. Tem que fazer um buraquinho, botar a semente ou a muda, depois tampar aquele buraquinho com a terra. Mas tem que regar. Durante o ano, o Pró Infância conta com as doações de recursos, alimentos, roupas e brinquedos para a realização de projetos em prol à sociedade. A gente recebe também essas doações de brinquedos. Toda Páscoa a gente dá ovo da Páscoa, vai atrás de doadores, de patrocínio, para estar arrecadando esses ovos de Páscoa e damos para ele. Nos dias das crianças a gente arrecada durante o ano todo. Se vem brinquedo suficiente, no dia das crianças a gente dá brinquedo para eles também. Se não, a gente vai juntando para a campanha de Natal, que é a maior campanha que a gente tem, que é Seja um Papai Noel, onde eles fazem cartinhas de natais e a gente vai atrás desses patrocínios, desses doadores para adotar a cartinha e dar o presente para eles. A busca por novas fontes de parcerias e patrocínios para os projetos é uma necessidade constante. Qualquer pessoa que quiser contribuir
com Pró-Infância pode enviar valores via Pix ou estar indo até a sede do comitê. Pode estar vindo, como também pode estar nos ligando, entrando em contato através pelo número de WhatsApp, que daí a gente agenda ou para a gente ir buscar ou para a pessoa vir. Eu sempre convido que venha, porque já conhece o trabalho, conhece o espaço, né? E vê a credibilidade do trabalho, que hoje a maior dificuldade da pessoa doar é de saber se realmente chega no destino final. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e é sempre uma honra poder contar com a sua companhia aqui na TV Cidade Verde. Posso te fazer um pedido? Então vamos lá. Se você ainda não segue o Papo com Ela, passe a seguir o nosso conteúdo lá no Instagram, no Facebook e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer o papo, mandando a sua sugestão de entrevista, de reportagem. Isso você pode fazer pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela ou por qualquer uma das nossas redes sociais. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. Eu espero contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!